Expedição à Cachoeira do Eldorado, Barcelos, Amazonas, junho de 2022. Após a expedição médica organizada pelo Instituto da Visão ao longo das margens do Rio Negro, o médico Rubens Belfort Júnior, com 75 anos, oftalmologista da Escola Paulista de Medicina Unifesp, com mais de 50 anos de experiência no Amazonas, e dois calouros nesta zona, Jung Bo Shin, de 29 anos, médico anestesista da Faculdade de Medicina da USP, e Matias Neto, 30 anos, advogado e empresário, decidiram por continuar explorando os relevos amazônicos e seguir para uma das áreas menos exploradas de toda a floresta, a Serra do Aracá, berço de enormes maciços dos quais se lança a mais alta queda d'água ininterrupta do Brasil, a Cachoeira do Eldorado. Saímos da cidade de Barcelos, a primeira capital do Amazonas, e liderados pelo guia Iane e sua equipe de 4 mateiros, iniciamos nossa viagem às 6 da manhã, a bordo de uma lancha de alumínio coberta e equipada com um forte motor de 250 cavalos. Munidos de tudo o que precisaríamos para a viagem, desde comida e bebida até os 1000 litros de gasolina que gastaríamos ao longo do percurso. Após 8 horas de navegação pelos rios Negro e Aracá, avistamos o local de nossa primeira pernoite. Uma pequena pousada de madeira à margem desse último rio que navegamos. Abandonada e com telhado de palha, a casa que servia de apoio a eventuais excursões de pesca era habitada apenas pelo vigia, de nome Onça, que lá estaria fazia meses, isolado no meio da floresta, e que se mantinha exclusivamente com peixe e poucos alimentos, deixados pelos raros pescadores que antes passaram por ali. Dormimos, e ainda na madrugada reiniciamos nossa viagem de lancha com destino ao Igarapé, que nos levaria próximo à base da serra, pela qual corta o rio que se lança das montanhas. Após mais 2 horas de navegação, alcançamos a boca do Igarapé, por onde a lancha não mais passava, e levando apenas itens mais essenciais, migramos para um pequeno barco de alumínio com motor de polpa e adentramos no sinuoso braço de rio, margeado por densa vegetação. Foram várias horas por ele, a cada metro mais estreito. A quantidade de teias de aranha espalhadas pelos galhos da flora fechada era espantosa. O tamanho e a aparência delas eram igualmente assustadoras e pareciam capazes de prender não apenas outros insetos, mas mesmo pequenos pássaros. Conforme fomos avançando, o Igarapé foi ficando mais sinuoso e suas margens mais próximas uma da outra. A época de fortes chuvas, apesar de favorável por nos propiciar passar com o barco por áreas alagadas, acabou por derrubar muitas árvores sobre o córrego, travando a passagem. Quase a cada curva éramos obrigados a parar e resolver se iríamos cortar os troncos com facão e machado ou tentaríamos passar com o barco, por baixo ou por cima desses obstáculos, o que tornava a viagem muito lenta e desafiadora. Após cerca de 6 horas de percurso pelo Igarapé, ao vencermos uma de suas milhares curvas, a primeira fantástica visão da cordilheira de montanhas que buscávamos surgiu. A monótona paisagem amazônica, caracteristicamente plana, de repente mostrou um enorme maciço acinzentado, salpicado de verde pela vegetação rasteira que cobria algumas de suas faces. Continuamos a navegar, e algumas horas depois chegamos em um ponto em que o barco não podia mais prosseguir, em virtude da pouquíssima profundidade. Hora de novamente reduzir nossas tralhas e agora, apenas com mochilas, continuar a expedição a pé. Os mateiros, que com golpes de facão iam removendo cipós e outras espécies de flora que trancavam o caminho, orientavam e constantemente nos advertiam de não utilizarmos as árvores como apoio, em virtude de muitas delas terem seus caules cobertos de espinhos. Felizmente, a grande quantidade de igarapés e nascentes nos manteve toda a viagem bem hidratados, e o som dos macacos e pássaros nos mantinham maravilhados com a expedição. Conforme avançávamos, o solo foi ficando mais encharcado. Em 2 horas, chegamos à base da serra, onde montamos um pequeno acampamento à margem de um pequeno igarapé. Escurecia rápido e depois de um belo banho, comemos um churrasco com carne trazida de Barcelos e goles de vodka. Não tínhamos ideia de que seria a última refeição em mais de 40 horas. Logo fomos dormir, porque o breu da floresta não dava alternativa. Um ótimo sono de rede. Acordados às 5h30 da manhã pelo guia, fomos orientados a levar o mínimo possível de coisas e a rapidamente reiniciar a jornada, já que se fôssemos velozes, poderíamos ir e voltar no mesmo dia. Em virtude disso, saímos sem nem sequer tomar café da manhã.
levando apenas alguns medicamentos de urgência, lanterna e vestimenta impermeável em caso de chuva. Iniciamos a subida e as 3 horas que, segundo o guia, levaríamos para chegar na cachoeira passaram voando, e não estávamos nem próximos ainda das grandes pedras a escalar ou a contornar. A caminhada foi progressivamente ficando mais difícil pelo crescente aclive e pela umidade excessiva do chão, que o tornava extremamente escorregadio e perigoso, já que não podíamos nem nos apoiar nas árvores cobertas de espinhos e infestadas de aranhas e insetos, que caíam na gente e rapidamente se infiltravam em nossas roupas. A temperatura foi aumentando e, junto da umidade, fazia com que as camisas de manga comprida, necessárias para a proteção dos braços, ficassem muito desagradáveis e abafadas. Começaram a surgir os penhascos e a jornada passou a se desenvolver rente a verdadeiros precipícios. Pensamos em abortar, mas rapidamente e por unanimidade negamos essa possibilidade. Afinal, já havíamos chegado até ali e iríamos em frente, mesmo quando Yanni, nosso guia principal, percebeu que estava perdido e que provavelmente estávamos indo muito mais para o leste do que deveríamos. Nesse momento, Yanni nos mandou ficarmos parados no mato enquanto ele ia se relocalizar. Finalmente, o guia se encontrou e, após, retornamos por cerca de 20 minutos, tomando uma outra direção. Percebemos também que deveríamos estar em local certo, pois passamos a ver vários sinais de visitantes anteriores. Aliás, é importante lembrar que provavelmente 4 a 5 pessoas por ano apenas vão através dessas trilhas tentar alcançar a Cachoeira do Eldorado. Ao nos aproximarmos dos maciços, a situação foi piorando e, de repente, para conseguir avançar, tínhamos que obrigatoriamente utilizar cordas e andar de 4 pelo chão. Eram já 16 horas e estávamos andando sem parar, com as cargas nas costas por praticamente 10, sem comida. Finalmente, chegamos ao topo de uma montanha que tinha o seu cume uma área mais plana e tivemos a breve ilusão de havermos alcançado o objetivo. Tínhamos felizmente um aparelho GPS Iridium que dava a nossa localização e com o qual podíamos nos comunicar através de mensagem com São Paulo. Começamos então a andar pelo platô. O que parecia breve levou mais 2 horas de caminhada em terreno pantanoso, às vezes com água quase na altura dos joelhos, até sermos brindados com a primeira vista das lindas cachoeiras. Com o final do dia e a mudança da luz, as imagens se tornaram ainda mais bonitas e a temperatura começou a diminuir, também pela altura que estávamos. Havíamos subido 900 metros desde que saímos de nosso acampamento em 12 horas de marcha forçada. Felizmente, durante o caminho vimos apenas algumas cobras, fáceis de serem evitadas, sem maiores percalços. Além das cachoeiras e do grande desfiladeiro, podíamos ver toda a região amazônica centenas de metros abaixo de nós. A sensação de estarmos em algum lugar do planeta, onde talvez ninguém tivesse realmente colocado os pés, foi simplesmente incrível, liberando muita adrenalina que nos fazia caminhar com mais e mais felicidade, quase esquecendo do cansaço e da fome que sentíamos. Nessa situação, e sabendo da dificuldade que seria a descida, já que estaríamos ainda mais cansados e fracos em virtude da ausência de comida, resolvemos pedir ao pessoal de São Paulo que tentassem conseguir o helicóptero, para vermos também a cordilheira de cima e tirarmos algumas fotos melhores. Essas mensagens foram interpretadas por nossos familiares como uma emergência, causando grande apreensão. Evidentemente estávamos bem, mas nossa família somente acreditaria nisso quando chegássemos em casa sãs e salvos. Logo percebemos que era impossível qualquer tipo de helicóptero ou ajuda, mostrando a impossibilidade mesmo de receber socorro médico caso ele tivesse sido necessário. Bom, seguimos e finalmente, quase ao escurecer, avistamos a cachoeira que buscávamos, despencando de uma verdadeira muralha de pedra a 370 metros de altura, dando origem a um salto ininterrupto magnífico. Junto da água desciam pássaros que em alta velocidade voavam em direção à queda e com ela mergulhavam para dentro do Vale Rochoso. Continuamos caminhando até encontrarmos um local ao lado de um lago, onde os guias consideraram adequado para passarmos a noite, em virtude do chão de pedra e da vegetação mais rala. Aproveitando o fim do dia e com uma certa apreensão, entramos na água, mergulhamos e nos banhamos. Exaustos e com muita fome, passamos também a sentir agora muito frio. Por termos de dormir sem nada por baixo e nada por cima, logo providenciamos uma fogueira. O céu estava claro e nos exibia orgulhosamente suas infinitas estrelas, que rodeavam a lua como se a tivessem guardando, emitindo uma luz branca que iluminava o local onde passaríamos a noite. A grande umidade trazida pelo vento proveniente da cachoeira tornava o frio ainda mais intenso. Cada um de nós teve que improvisar,
dormindo abraçado aos guias ou sentado o mais próximo possível da fogueira. A noite finalmente passou. No dia seguinte acordamos antes do sol, o que nos deu tempo para aproveitar a beleza do local, escalarmos as pedras, entrarmos nos lagos, nadarmos e nos aproximarmos o máximo possível das cachoeiras. Chamou bastante atenção que nos banhados e lagos antes da cachoeira havia grande quantidade de espuma branca de até 15 centímetros de espessura, provavelmente material emulsificado de resíduos vegetais trazidos dos vários afluentes e córregos pequenos desembocados nesse local. Evidentemente continha em si também resíduos de áreas ainda mais altas, inóspitas e desconhecidas, o que despertava em nós ainda mais curiosidade. O sol logo apareceu e ardia sobre nós. Aproveitamos para tomar uma pequena trilha de mata fechada até o limite da montanha. Dali, apenas a continuação do rio, 370 metros abaixo de nós. Deitamos na beirada da rocha e, nos arrastando com o máximo de cuidado, fomos até o seu término, de modo a colocar a testa e os olhos para além dos limites do precipício. A fome ia piorando. Com 24 horas sem qualquer alimento, veio a preocupação efetiva e imediata de como regressar. De novo, 2 horas pelo planalto, rumo ao grande declive e em seguida as cordas, tudo muito escorregadio, com folhas e perigo. Foram mais 6 horas até finalmente chegarmos ao acampamento, onde colhemos nossa tralha que havíamos deixado e prosseguimos por mais 2 até o barco. Finalmente comida, e a frustração de encontrarmos refrigerantes diet quando precisávamos, em verdade, dos velhos açúcares. Navegamos pelo igarapé em nosso bote por mais 4 horas até chegarmos à lancha, na qual permanecemos por quase 20, isso porque quebrou o motor, e graças ao aparelho Iridium que tínhamos conosco, conseguimos pedir socorro a Barcelos, que enviou outra embarcação para nos resgatar. Em resumo, sim, valeu a pena. Vale a pena. Vale a pena ir bem preparado. Mateiro e guias experientes são muito raros na região. Tivemos os melhores e mesmo assim, os caminhos tiveram de ser feitos na hora. É imperioso levar sempre alguma comida. A idade não foi tão fundamental assim, pois um de nós tinha 75 anos à época da viagem. Mas é necessário um bom preparo físico. Levar o menor peso possível. Mas drone e boas máquinas fotográficas são sem dúvida itens interessantes. Celulares são necessários para imagens emergentes. Remédios de primeiros socorros e de uso habitual são igualmente imperiosos. Afinal, a possibilidade remota de se conseguir resgate pode fazer com que você tenha de utilizá-lo. Levar aparelho de comunicação é bastante importante. Aparelho de comunicação via satélite Iridium ou via satélite em geral, que possibilite a conversa e o contato com pessoas que estejam distantes da região. Isso porque as dificuldades logísticas e de locomoção dentro da floresta amazônica podem rapidamente fazer com que horas se tornem dias e dias se tornem semanas. E a ausência de contato com os familiares podem fazer com que eles tomem medidas que talvez não fossem necessárias. Além, lógico, para tranquilizá-los de que nada demais aconteceu, além de um possível percalço comum em região tão inóspita. De resto, sugerimos levar apenas boa sorte, necessária, não apenas para chegar são e salvo ao final da jornada, mas também para tentar se chegar o mais perto possível da hora ou do dia programados para o regresso. Vale a pena.